Tomás então repreendeu a mulher, e disse para ela não falar daquela forma com a filha deles. Natália, irritada, gargalhou e falou: Ah, é claro. Então senta aqui, Sara, que eu vou contar como seu pai perdeu todo o nosso dinheiro. Você não vai ganhar mais presentes, nós não vamos mais sair para comer fora. Ah, isso é, se nós ainda tivermos dinheiro para comer. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Natália adorava entrar em seu closet, que era repleto de roupas, dos mais variados estilos e cores. A única coisa que coincidia entre todos os seus itens eram os preços. Todas as suas roupas, vestidos, bolsas, botas e os mais variados acessórios eram de marca. Após ter enfrentado uma infância e adolescência muito difíceis, na pobreza, e se perguntando sobre como seria o dia de amanhã, Natália tinha conhecido Tomás, em um evento organizado na comunidade. Tomás tinha dado uma palestra para empresários iniciantes, na qual explicou que ele mesmo estava montando a sua empresa. Ele tinha ido junto a outros voluntários e no fim da apresentação eles entregaram cestas básicas aos moradores. Foi um dia de alegria para todos, pois as pessoas que viviam ali muitas vezes não tinham nem o que comer. Então foi com grande entusiasmo que os moradores acompanharam o evento e após isso pegaram as cestas básicas. Após observá-la durante toda a apresentação, Tomás foi falar com Natália, e disse que tinha achado ela muito bonita, e que tinha percebido que ela era uma ótima ouvinte. Admirando a atitude da jovem, ela a convidou para um café. Natália aceitou e os dois foram. Na cafeteria, Natália se sentiu muito intimidada, tanto pelo local ser novo para ela, que nunca tinha entrado em nenhum lugar chique como aquele, quanto por estar junto a um homem como Tomás. Ela o achou muito bonito e educado. Durante toda a apresentação ele falava sobre a forma de se iniciar uma empresa com muita clareza e segurança, algo que era novo para ela. Eles tomaram um café, comeram uma torta que Natália achou maravilhosa, e no fim do encontro, ele a levou até sua casa. Natália se sentiu constrangida por Tomás ver onde ela morava. Era uma casa simples, em grande parte reformada com materiais recicláveis que ela mesma tinha encontrado pelas ruas. Assim que chegaram em frente ao local, ela disse: Muito obrigada por hoje, foi muito divertido. Desculpa por não poder retribuir o que fez por mim. Eu queria te levar a um lugar legal, também, nem que fosse uma lanchonete. Mas, na verdade, as únicas coisas que tenho para passar o mês agora são os mantimentos da cesta básica que me doou. Tomás apenas sorriu ao ouvir Natália dizer isso e falou: Não se preocupe. Eu também não sou rico, na verdade, estou me esforçando há alguns anos para conseguir montar a minha empresa. Já tive vários empecilhos, e muitas vezes fiquei receoso que tudo desse errado. Eu saí do meu emprego no qual trabalhei por anos para investir nesse sonho. Agora, minhas economias estão quase acabando. Se essa empresa não der certo, eu não sei o que vai ser de mim. Natália então respondeu que tinha certeza de que daria tudo certo, pois ele era um homem muito inteligente. Os dois então se abraçaram e se despediram. Após esse primeiro encontro, Tomás passou a visitar Natália outras vezes. Ela era uma mulher, mas era inexperiente quando se tratava de um relacionamento romântico. Então ficava muito tímida quando via Tomás. Já Tomás era um homem vivido, mas achava Natália diferente. Ele via nela uma simplicidade e generosidade que nunca tinha visto em outras mulheres, o que só fazia a sua admiração pela mulher aumentar. Com isso, ele passou a se sentir apaixonado por ela. Após um mês de visitas, Tomás finalmente tomou coragem e a pediu em namoro. Foi algo que Tomás cogitou fazer várias vezes, mas que só sentiu que era o momento certo quando a sua empresa começou a lhe dar lucros. Foi algo pelo qual ela ansiou durante tanto tempo que quando finalmente aconteceu pareceu um sonho. Aproveitando o dinheiro que a empresa rendeu, ele comprou um champanhe e foi até a casa de Natália. Assim que ela abriu a porta, ele estava sorridente, a abraçou e lhe deu um beijo, que ela retribuiu. Sorrindo, Natália disse que estava feliz em vê-lo ali, e Tomás disse que sentia o mesmo. Ele a pediu em namoro e disse que sentia que aquele era o momento, pois a sua empresa estava começando a dar lucros. Tomás estava feliz e animado, então disse a Natália que via como a sua vida era difícil, e que ela merecia mais do que isso. Mais do que precisar levantar tão cedo e ir dormir tão tarde, e mesmo assim ter tão pouco dinheiro.
No calor da alegria, ele prometeu a ela que tornaria a sua vida muito mais fácil se ela vivesse com ele. E ela aceitou. Eles começaram a namorar e conforme a empresa foi dando cada vez mais certo, a vida dos dois melhorou muito. Para Tomás era uma melhora de vida, mas para Natália era realmente um mundo completamente novo. Como tudo continuava dando certo, e Natália não precisava mais trabalhar, eles se casaram. Na cerimônia, já ficou evidente que dinheiro não era um problema para o casal. Uma decoração requintada dominava a igreja e o salão de festas, e um verdadeiro banquete foi servido para os convidados. Os repórteres que conseguiram entrar como penetra na festa fizeram questão de publicar em sites de fofocas o quando a noiva era felizarda por ter fisgado um partidão. E era justamente assim que a noiva se sentia. Como uma esposa de empresário de sucesso, Natália foi se distanciando cada vez mais das pessoas humildes, que eram suas amigas antes dela enriquecer, e Marta era uma dessas pessoas. Na infância e adolescência, Natália passava muito tempo com Marta, as duas eram boas amigas, e tinham enfrentado muita coisa juntas. As duas sempre souberam o que era viver com pouco dinheiro e muitas incertezas. Durante um período elas até mesmo moraram juntas para dividir os gastos, e foi um período muito bom na vida de ambas. As duas trabalhavam muito, coletando materiais que poderiam ser reciclados e também faziam vários bicos em lojas, abastecendo prateleiras e ajudando a carregar produtos em lojas da região. A rotina era sempre muito cansativa, e as amigas gostavam de imaginar como seria a vida se elas ganhassem na loteria. Natália certo dia disse: "Se eu ganhasse na loteria, iria ajudar muita gente. Iria melhorar a vida de muitos que realmente precisam. Várias pessoas aqui da comunidade só precisam de um incentivo para abrir seus próprios negócios, mercearias, restaurantes e vários outros sonhos." No entanto, assim que se casou com Tomás, Natália nem mesmo se lembrou dessa conversa. No início ela estava descrente quanto ao novo mundo que se abriu para ela. Mas, logo ela o abraçou. Era um mundo muito diferente e cheio de possibilidades, e para alguém que muitas vezes nem tinha o que comer, aquela nova realidade era uma verdadeira utopia. Assim que se instalou em um bairro chique, com uma casa que Tomás tinha comprado, Natália fez questão de deixar no passado todas aquelas pessoas com as quais havia se relacionado em sua infância e adolescência. E Marta foi a que mais tentou se reaproximar dela. Em várias ocasiões a mulher ligou e mandou mensagens para ela, mas Natália apenas a desprezava. Até que um dia ela atendeu a ligação e disse: "Marta, não me procure mais. Você ainda não percebeu? Eu pertenço a um mundo diferente agora. E a última coisa que eu quero é voltar a falar com pessoas como você, que me lembram dessa vida de pobreza, que eu só quero esquecer." Mesmo magoada, Marta ainda tentou falar para a amiga o seu ponto, e esclarecer que ela não queria nada de sua riqueza, que só queria a sua amizade. Mas, Natália foi enfática, deixando claro que não queria mais com ela. E foi o que Marta fez. Em sua nova vida de luxo e riqueza, Natália conheceu outras pessoas. Empresários, donos de hotéis, herdeiros, e todo tipo de gente cujo dinheiro é a menor das preocupações em suas rotinas. E ela logo percebeu que queria se parecer o máximo possível com aquelas pessoas, e que a coisa mais fácil de sua vida era inventar histórias sobre o seu passado. Então, quando alguém perguntava sobre a sua trajetória até ali, Natália mentia, inventando que era filha de médicos, e que toda a sua família estava fora do país. Tomás dizia à mulher para ela não fazer essas coisas, para não menosprezar o seu próprio passado. Ele sempre dizia que não havia motivo para ter vergonha de origem humilde. Que ele mesmo tinha passado por dificuldades antes de sua empresa dar certo. E que era na superação que morava a verdadeira beleza do sucesso. No entanto, Natália não pensava assim. Ela queria viver a vida que tinha ao lado do marido e, se ela pudesse, apagaria até mesmo a memória das pessoas com quem ela tinha se relacionado no passado. Tudo para que ninguém lembrasse dela. Pertencendo à alta sociedade, Natália tinha contato com muitas pessoas do ramo de moda, e até mesmo se considerava amiga de algumas estilistas badaladas. E ela passou a desenvolver um gosto por roupas. Em vários eventos de gala, ela era convidada, e entrar em eventos se tornou algo corriqueiro para ela. Muitas vezes até mesmo com pessoas tirando fotos dela enquanto cruzava as portas do local. Após um tempo ela e Tomás decidiram aumentar a família, e foi quando Sara nasceu. Natália ficou satisfeita em saber que a sua filha nunca conheceria a pobreza. E até mesmo dizia à filha que ela só deveria se relacionar com pessoas que fossem da mesma classe que ela.
Em uma dessas conversas que estava tendo com a filha, Tomás chegou e censurou a esposa, dizendo que aquilo não estava certo. E que ela não devia ensinar a filha que as pessoas só têm valor de acordo com o que tem em sua conta bancária. Mas, Natália foi rude e disse a Tomás que ela é quem sabia como criar a filha, e que a preocupação dele deveria ser só cuidar das finanças. A cada dia que passava, Tomás se sentia mais triste com o comportamento de sua mulher. Quando conheceu ela, ele viu em Natália uma pessoa sonhadora, que o olhava com admiração, alguém que todos na comunidade respeitavam. Até mesmo quando saiu com Natália ele percebeu que ela era uma mulher muito esforçada e muito sonhadora, e foi por isso que ele se apaixonou por ela. Mas, conforme o tempo ia passando, ele sentia como se estivesse casado com outra pessoa. Uma mulher frívola, que só se interessava por roupas de grife, por festas caras e por gastar cada vez mais dinheiro. Ela queria ostentação sem limites. Tomás amava, então tentou conversar com ela diversas vezes, dizendo que o seu comportamento estava muito diferente, e que ela parecia outra pessoa. Ele dizia que sentia saudades da antiga Natália. Quando isso não surtiu efeito, Tomás decidiu agir, ele a levou para sair, foram viajar e foram para restaurante, mas ela apenas o deixava de lado, focando toda a sua atenção em tirar fotos e postar em redes sociais. Para mostrar para as pessoas ao invés de aproveitar o momento. Em uma última tentativa de trazer de volta aquela mulher que ele tanto amava, Tomás levou Natália para uma surpresa. Era a noite de aniversário de namoro deles e para comemorar ele disse que queria levá-la em um lugar surpresa. Natália ficou animada e se vestiu com o seu vestido mais luxuoso. Os dois então foram a bordo do carro conduzido pelo motorista particular, como sempre. E quando estavam próximos ao lugar, Tomás vendou os olhos de Natália. Ela sorriu e disse que estava ansiosa para saber para onde estavam indo. Eles chegaram e Tomás dispensou o motorista, dizendo para o empregado tirar o dia de folga. A ideia dele era voltar de ônibus junto à sua esposa, ele queria que ela lembrasse que ainda existia vida sem carros e motoristas particulares e limousines. Porém, quando Tomás tirou a venda de sua esposa, o sorriso dela desapareceu. Os dois estavam num bar da comunidade em que ela viveu grande parte de sua vida. Ao olhar em volta, Natália perguntou ao marido se aquilo era algum tipo de brincadeira, mas ele sorriu e disse que não. Natália então apontou o dedo no rosto dele e disse que aquele era o pior tipo de presente que ele poderia dar a ela. Tomás tentou acalmar os ânimos, e disse à esposa que só queria que ela relembrasse as suas origens, e que voltasse a agir da forma que era quando ele a conheceu. Natália então gritou: "Essa Natália que você conheceu não existe mais. Eu venci na vida, não tem por que me lembrar desse passado miserável que vivia aqui. Até mesmo o cheiro desse lugar me enoja." Em um rompante de raiva, Natália deu as costas para o marido e saiu andando sem rumo. Ela acabou parando numa avenida e decidiu pedir um carro por aplicativo. Enquanto estava parada ali, uma velha conhecida passou pela rua. Ela carregava uma sacola de uma loja de roupas chiques, a qual chamou a atenção de Natália. No entanto, quando ela viu quem carregava a sacola, desejou não ter olhado. Era Marta. Timidamente, Marta se aproximou da antiga amiga e perguntou: "Natália? Há quanto tempo? O que estava fazendo aqui?" Vendo que não tinha como escapar daquela conversa, afinal, estava sozinha e não tinha conseguido pedir um carro por aplicativo ainda, Natália apenas olhou na direção de Marta e forçou um sorriso, a cumprimentou e perguntou como estavam as coisas. Marta então disse que estava tudo bem. Porém, conforme foram conversando sobre o dia a dia, Marta revelou a Natália que as coisas estavam difíceis. Ela disse que as despesas aumentaram depois que precisou se internar no hospital por uns dias. Marta contou que tinha ficado doente após passar muito frio trabalhando nas ruas, era inverno então os hospitais estavam cheios e ela precisou pagar um hospital particular para que a gripe não evoluísse para uma pneumonia. Ao fim do relato, Marta estava visivelmente triste, mas Natália disse de forma insensível: "Bom, vejo que já está em uma melhor situação financeira. Você até conseguiu fazer compras em uma loja de roupas caras." Marta deu um sorriso tristonho e falou: "Na verdade, eu ganhei esse presente de uma colega que foi me visitar no hospital. É uma jaqueta. Eu tenho algumas roupas de frio que recebi de doação, logo, não preciso de algo tão chique assim. Então eu vou tentar devolvê-la na loja para pegar o dinheiro e conseguir quitar a despesa médica que tive." Ao ouvir isso, Natália riu alto e disse: "Nossa, gente como você é mesmo desprezível.
Mesmo quando ganham algo, ainda querem se aproveitar da boa vontade dos outros. Boquiaberta, Marta disse. Eu não estou me aproveitando da boa vontade de ninguém, Natália. Essa roupa é um luxo que eu não preciso e no momento eu preciso do dinheiro para pagar o hospital. A própria pessoa que me presenteou disse que não tem problema e entendeu a minha situação. E o que é que você quer dizer com gente como eu? Natália ignorou a amiga, olhando novamente para a tela do celular. Marta falou. Então aquele ditado popular realmente é verdadeiro. E expirou o ar, demonstrando seu descontentamento com a atitude de Natália, que costumava ser sua amiga. Não aguentando ouvir aquilo sem ficar quieta, Natália perguntou. A que ditado se refere? E Marta respondeu. Quer conhecer uma pessoa? Dê poder a ela. Nesse ponto, Natália conseguiu pedir um carro por aplicativo, e o veículo chegou em 2 minutos. Ela entrou no carro, mas antes de bater a porta ainda ouviu Marta dizer. E não se esqueça que tudo que sobe, desce. Natália então falou para o motorista. Vamos. Eu não quero ficar mais nem um minuto nesse bairro. Até o cheiro desse lugar me enoja. O motorista então acelerou o carro. Pela janela do veículo. Natália ainda teve tempo de ver Marta encarando. E ela não soube explicar, mas naquele momento sentiu que teria alguma notícia ruim em breve. E os seus temores se concretizaram. Uma semana depois, Natália tinha saído para fazer compras. Assim que pisou em casa, ela viu seu marido preocupado, andando de um lado para o outro. Ele segurava um copo, e gotas de uma bebida vermelha caíam por todo o chão. Natália falou com seu marido, dizendo: Tomás, está tudo bem? Você está molhando todo o chão, caiu até mesmo no sofá. Vamos ter que contratar uma equipe de limpeza. Tomás então murmurou envergonhado. Não acho que teremos dinheiro para isso. Achando que era uma brincadeira, Natália disse. Do que está falando? Você bebeu vinho demais, isso sim. Tomás perguntou se a filha já estava no quarto e Natália disse que sim. Ele disse. Ótimo, porque precisamos conversar. E o assunto é sério. Os dois se sentaram no sofá e Tomás falou. Antes de tudo, Natália, eu preciso que você mantenha a calma, tudo bem? Pois eu já estou muito desesperado. Então agora o que eu preciso é do seu apoio. Ela primeiro achou que Tomás estivesse exagerando, pensou que talvez não tivesse conseguido comprar algum presente para ela por estar em falta em alguma loja. Ou que talvez tivesse que demitir alguém na empresa. Ele sempre queria ver as pessoas bem, então, ter que demitir alguém era sempre algo tortuoso. Ela se sentou ao lado de seu marido, colocou a mão em seu ombro delicadamente e perguntou. Amor, o que foi? Tomás então falou de uma vez, as palavras saindo atabalhoadamente de sua boca, tamanho era o seu nervosismo. Natália, há alguns meses uma onda de falência tomou conta de várias empresas. Eu fiquei triste no começo, pois vários de meus colegas estavam perdendo seus empregos, e tendo os seus sonhos despedaçados. No entanto, tudo piorou, pois essa mesma crise tomou conta da minha empresa também. As perdas se tornaram piores, e os ganhos diminuíram e mesmo tentando eu não consegui. A empresa faliu. Me desculpa, amor, por favor. Eu não sei o que fazer, estou desesperado. Natália primeiro riu, acreditando que tudo aquilo era apenas uma brincadeira de seu esposo. Porém, como ele não mudou a sua expressão de tristeza, ela percebeu que deveria ser verdade. Seu coração bateu mais rápido e ela perguntou. Como assim? Evitando olhá-la nos olhos, Tomás falou. Estamos falidos, Natália. Ele então levou as mãos até os olhos, tentando esconder as lágrimas que já rolavam pelo seu rosto. Ele soluçou e disse. Eu preciso muito do seu apoio agora, meu amor. Com o rosto vermelho, Tomás tentou abraçar Natália, mas ela se esquivou das investidas dele. O empurrou e gritou. Tomás, mas que palhaçada é esta? Ele respondeu. O que eu posso dizer? A bolsa de valores é volátil. É como jogar dados, ele tentou explicar, com o olhar desorientado e os braços balançando no ar, pois ela o tinha repelido. Natália, furiosa, apontou o dedo na cara de Tomás e disse. Não me venha com esse papo.
Você deveria ter previsto isso, Tomás. Você é o dono da companhia. Tomás ficou cabisbaixo e disse que não tinha como prever isso, que ninguém poderia prever isso. Mas Natália tampouco ouviu. Ela estava tão nervosa que até mesmo atirou um vaso na parede, espatifando. Tomás disse: Não devia ter feito isso, Natália. Nós podíamos vender esse vaso. Ele poderia nos vender até uns R$ 200. Natália então gritou: Cala a boca. Eu não aguento ouvir a sua voz, você mentiu para mim. Quando nos casamos você me prometeu que eu não iria mais precisar trabalhar, garantiu que iria cuidar de tudo. E agora você simplesmente diz que estamos falidos? A discussão se tornou acalorada, os gritos dos dois foram tão altos que Sara saiu do seu quarto e foi até a sala. Segurando seu lençol de gatinhos, ela olhou para os pais e perguntou o que estava acontecendo. Mas, Natália apenas respondeu: Não é nada, Sara. Volte para o seu quarto. Tomás então repreendeu a mulher, e disse para ela não falar daquela forma com a filha deles. Natália, irritada, gargalhou e falou: Ah, é claro. Então senta aqui, Sara, que eu vou contar como seu pai perdeu todo o nosso dinheiro. Você não vai ganhar mais presentes, nós não vamos mais sair para comer fora. Ah, isso é, se nós ainda tivermos dinheiro para comer. Tomás então interrompeu a mulher, gritou para ela parar com aquilo e foi até Sara. Pegou a menina nos braços e a levou de volta ao quarto. Confusa com tudo o que estava acontecendo, a menina começou a chorar, mas o pai a levou de volta ao quarto dizendo que tudo estava bem, e que a mamãe só estava nervosa. Sozinha na sala, Natália andou de um lado a outro. Ela pegou o copo que o marido estava bebendo, bebeu o restante da bebida e se serviu de mais quantidade. Bebendo cada vez mais. Ela ouviu o marido saindo do quarto da filha, ele disse que a menina tinha dormido e completou dizendo que precisava descansar, pois estava com muita dor de cabeça. Massageando as têmporas, ele foi em direção ao quarto e Natália não disse nada. Ela estava tão irritada com o marido, que nem mesmo sabia o que dizer naquela situação. Desesperada e sem saber a quem recorrer, Natália pegou o celular no intuito de ligar para alguém com quem pudesse conversar e desabafar os seus problemas. Mas, com o aparelho em mãos, e olhando para sua agenda de contatos telefônicos, ela teve a triste constatação de que havia ali muitos números contados de restaurantes chiques, organizadores de eventos e de guias turísticos. No entanto, por mais que ela procurasse, não havia ali o contato de algum amigo. Sem opção, ela clicou no número que lhe pareceu mais familiar, o contato de uma estilista a qual Natália já tinha conversado várias vezes. Assim que chamou 2 vezes, a ligação já foi atendida e a estilista falou alegremente do outro lado da chamada. Oi, Natália. A que devo esta agradável surpresa? Meio sem graça, Natália apenas respondeu dizendo que tinha ligado apenas para conversar um pouco. A voz da estilista então soou confusa, e ela perguntou: Conversar sobre algum pedido de roupas? Natália então suspirou e disse: A empresa do meu marido faliu, eu soube há pouco tempo. Ele não sabe se a empresa voltará aos eixos, e eu estou desesperada. Apenas silêncio perdurou durante alguns segundos. Até que a estilista disse: Mas, vocês fizeram pesquisas de mercado, falaram com investidores? Natália explicou que sim, mas que aparentemente uma mudança no mercado tinha pegado o seu marido desprevenido. A estilista então falou: Que complicado. Bom, mas por que você me contatou? Natália então falou: Eu precisava falar com alguém. Precisava de uma amiga. Do outro lado da linha a estilista pigarreou e falou: Natália, acho que houve uma confusão. A nossa relação é meramente profissional. Não somos amigas. Natália ficou atônita pois não esperava uma resposta tão grosseira assim, mas a estilista não se mostrou arrependida. Ela então completou dizendo: Se você quiser alguma roupa, ou se tiver algum pedido sob medida como quando me pediu das últimas vezes é só me procurar. Fora isso, é melhor você contatar outra pessoa que você tenha mais intimidade. Agora eu preciso continuar o meu trabalho, a estilista então encerrou a chamada. A semana passou de forma muito conturbada, Natália evitava falar com o seu marido e mesmo quando ele estava pelos cantos, soluçando e tentando esconder o choro de sua filha, ela não se compadecia com ele.
A única vez que Natália se dirigiu a Tomás foi para perguntar a ele se a empresa tinha saído da pior. E a resposta dele foi: não. E nós vamos precisar nos mudar para outro bairro. Um mais humilde. Natália perguntou a ele onde seria esse novo bairro e assim que Tomás mostrou a ela o endereço, ela sentiu seu estômago embrulhar. Natália perguntou ao marido se poderiam ficar ali naquela mesma casa e apenas diminuir gastos, mas Tomás respondeu que mesmo que diminuíssem gastos ainda seria impossível pagar as despesas que um local como aquele exigia. De forma tristonha, Tomás declarou: na verdade, Natália, eu tenho medo de que até mesmo nos mudando para esse bairro mais humilde o dinheiro não seja o suficiente. Ao fim da semana a família se mudou para o novo bairro, que era novo para Tomás e Sara, mas Natália já o conhecia bem. Como não tinham mais dinheiro para motoristas particulares, ou sequer para carros de aplicativo, os três foram de ônibus. Sara, por ainda ser criança, encarou aquilo como uma grande aventura. A menina nunca tinha andado de ônibus e se divertiu, dando risadas a cada vez que o veículo passava sobre uma lombada. Tomás olhou para a filha e desejou que ele também pudesse ficar tranquilo daquela forma, e ter esperanças de que tudo voltaria ao normal uma hora ou outra. No entanto, assim que olhava para Natália, todo o desespero se abatia sobre ele novamente. O desprezo que a mulher sentia por ele estava evidente. Os três desceram no ponto final do ônibus, mas ainda precisaram andar durante meia hora. E conforme iam andando, Natália ia tendo lembranças de uma era muito esquecida. Da época em que ela viveu naquele bairro, das suas roupas velhas e rasgadas e do quanto ela precisava acordar cedo e percorrer as ruas, na esperança de encontrar algum material reciclável que pudesse vender para comprar alimentos. Em alguns momentos ela até mesmo viu algumas pessoas de seu passado. Adultos brincavam com ela quando criança. Natália virou o rosto, temendo ser reconhecida por qualquer uma daquelas pessoas. Eles se estabeleceram em uma casa pequena, com apenas um quarto. Natália se pegou pensando que na adolescência um lugar como aquele seria um ambiente de luxo. Conforme os dias foram passando, Tomás saía para tentar arrumar trabalho, Sara saía para brincar e Natália tomava conta da casa. Em certa manhã, quando viu a filha brincando do lado de fora, ela percebeu que aquela era a primeira vez que via Sara genuinamente feliz. Aquilo também desbloqueou em Natália uma série de lembranças de seu próprio passado. Com ela brincando com várias crianças e sendo feliz, mesmo não tendo dinheiro. Com um mês morando naquele bairro, as lembranças se tornaram cada vez mais vívidas, com ela se lembrando de momentos felizes em que passou ali, e do quanto queria ajudar aquelas pessoas se um dia tivesse chance. O que ela nunca fez. Ela então teve a triste constatação de que seu marido estava certo, ela realmente tinha mudado para pior. Determinada a mostrar a ele que tinha entendido a sua lição, Natália fez um jantar especial. Utilizando verduras e legumes que ela tinha conseguido pegar de graça na feira, ela fez uma deliciosa sopa. Também sovou e assou pão para acompanhar. E, quando seu marido chegou, ela começou a falar sem parar, pedindo desculpas e dizendo que tinha mudado tanto que não se reconhecia mais. Que estava envergonhada e que, se ele permitisse, ela queria uma segunda chance. Seu marido sorriu, e disse que estava muito feliz por ouvir aquilo. O casal e a filha jantaram e aquela foi a noite mais tranquila que tiveram em meses. No dia seguinte, Natália acordou com Tomás lhe sacudindo. Ela despertou, assustada, achando que algo terrível tinha acontecido. No entanto, ele sorriu, levantou as mãos para o alto e exclamou que a empresa estava de volta ao mercado. Enquanto a vida voltava ao que era antes, com dinheiro na conta e família voltando a viver na antiga casa, Natália percebeu que tudo aquilo tinha acontecido por um motivo. Para ela cumprir a sua promessa. Natália então conversou com o marido e eles passaram a voltar à comunidade várias vezes. Além de palestras e cestas básicas, os dois injetaram dinheiro em vários pequenos empreendimentos, garantindo que as pessoas enfim tivessem a chance de viver de seus sonhos. As pessoas reconheceram Natália e a agradeceram abraçando ela e seu marido. Sara adorava ir para a comunidade rever os amigos, e sempre levava brinquedos para presenteá-los. Já Marta, aceitou o pedido de desculpas quando Natália foi até a sua casa e reconheceu os seus erros. Ela acabou recebendo ajuda da amiga e pôde enfim parar de trabalhar nas ruas. Ela adorava cozinhar, então conseguiu abrir uma padaria com a ajuda de Natália. E todo fim de tarde, quando Marta encerrava as vendas e fechava o estabelecimento, ainda sobrava tempo para que ela e Natália se sentassem à mesa e conversassem sobre a vida, enquanto bebiam uma xícara de café.
Você acha que Natália mereceu o perdão? O que faria no lugar de Tomás? Comente a sua opinião. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.